pregar para Deus avivar. Esse é o tema da nossa pregação que vem agora nesse momento dentro da nossa Santa Missa. Pregar para Deus avivar. Ontem vocês viram, né? Até eu nunca tinha tido a curiosidade de ver o que. Para mim, fluir seria correr, né? Que também não deixa de ser, né? Quando corre, um rio corre livremente, ele está fluindo bem, né? Mas o sentido principal mesmo do fluir é brotar, né? E quando brota, o próprio broto, o termo em nossa mente já nos lembra que é uma renovação. A árvore brotou, soltou novos rebentos, novos galhos, novos ramos, ela renovou-se. E avivar é renovar. Renovar uma graça que já está dentro de nós. Mas é preciso renovar, é preciso nos deixar restaurar pela graça santificante da palavra de Deus. E quando nós estamos com fome, o próprio local, né, onde a gente toma alimento já se chama restaurante, restaurar. O refeitório, refazer as forças que está se esvaindo, né? Falta do alimento no corpo físico vai definhando o nosso corpo. Se a gente não restaurar essa necessidade do alimento, nós vamos a óbito, com certeza. A gente vai morrer. Então, restaurar. Então, veja bem, avivar-se é renovar, é restaurar. E essa restauração é exatamente na palavra de Deus que foi tão... Eu estou citando o Betinho porque foi a pregação que eu ouvi, né? Os outros já tinham pregado antes, ele citou, mas essa eu ouvi, então peguei algumas coisas para a gente continuar na mesma linha, né? Ele falou muito da palavra de Deus, né? Falou muito, exatamente essa palavra que nos aviva, que nos reaviva, né? Que a graça limpa todo o nosso ser, o nosso coração, para que a graça possa fluir de fato. Essa palavra é o alimento. João, capítulo 1, versículo 14. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E os sinais, o pão que desce do céu, Jesus acabou de dizer aqui, terminando o evangelho, né? Ele diz assim: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas antes ele diz: é a minha carne, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Essa é a divisa episcopal de Dom Alberto Taveiro, meu bispo formador, né? Eu sou de Minas Gerais, mas me formei em Palmas, na Arquidiocese de Palmas, Tocantins. Então, esse é o lema de Dom Alberto Taveira, né? O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. A palavra que se encarnou, né? Ontem o Betinho dizia, a palavra é a igreja. De fato, a igreja é o corpo. O Concílio Vaticano II nos deixa 4 formas de comunhão dentro da Santa Missa, sendo a forma mais eficaz... Vixe, eu estou andando e tem uma... Eu vou parar, tá bom? Agora que eu descobri. Pode focar aqui, eu não vou andar não, tá bom? Pode focar aqui que eu não vou andar mais, não. É porque eu tenho essa mania de andar, né? Porque ontem um pregador falava aqui com a gente que não pode ficar, né? Mas tem que ficar igual o ventilador, né? Olhando para todos. Então, a carne, a palavra que se fez carne, esse é o nosso alimento, né? O pão. Voltando aqui, nós estávamos 4 formas de comunhão dentro do Concílio Vaticano II, e que nós, a forma mais perfeita e mais eficaz, claro, é a comunhão eucarística. Mas o Conselho diz que a presença de Cristo se manifesta de forma real e concreta dentro da missa, no sacerdote, que é o seu representante oficial, na sua palavra, que é proclamada solenemente, na Eucaristia, que é seu corpo e sangue, e na Assembleia, que é o seu corpo místico. Por isso, ninguém pode se sentir sozinho ou estranho dentro da missa. Então, veja bem, a igreja é o corpo, claro, né? Aqui é a palavra, né, da nossa perfeita comunhão com Cristo, é essa palavra que a carta aos Hebreus vai nos dizer que a palavra é viva e eficaz. Por si só, ela já realiza uma graça de transformação em nós. Vocês não precisam propriamente do meu testemunho para que a graça haja em vocês. Porém, o meu contra-testemunho esteriliza a graça na vida de vocês.
Se eu não der um testemunho, mas ficar ali, né, bonitinho celebrando, a palavra vai agir sim, a graça age na vida de vocês. Então, o meu testemunho como padre não vai ser tão necessário, exclusivamente necessário para que a graça haja. Claro, ele vai colaborar bastante, né? Mas não é tanto que não depende da santidade do sacerdote para que a graça aconteça. A igreja fez isso nos defendendo, colocando, camuflando as nossas faltas? Não. É porque o Apocalipse 15 diz assim, ninguém é digno. Ninguém é digno de uma graça tão grande. Ninguém. Então, tudo que temos, se temos sacerdotes em nosso meio, não é dignidade, não é mérito de ninguém, é exclusivamente amor, graça, bondade, misericórdia do Deus Altíssimo. Então, mas o meu contra-testemunho esteriliza a palavra, escandaliza, afasta, faz vocês tomar uma atitude de fechamento para essa palavra. Mas a palavra por si só, ela já age, né? Mateus 8:8, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Diz uma palavra, meu empregado ficará curado. Não precisa nem o Senhor ir lá, basta falar, né? Basta falar, não precisa o Senhor ir lá. Salmo 105, versículo 11. Salmo 118 ou 119, versículo 11. Eu guardo no meu coração a sua palavra para não pecar contra ti. Outras traduções vai dizer para não te ofender. Guardo no meu coração. Basta eu fazer do meu coração depósito desta palavra, a graça já vai estar agindo. E o versículo 105, que eu citei como salmo, mas na verdade é o Salmo 118 ou 119, versículo 105, a sua palavra é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Né? A palavra que é vida, João 6,68, onde iríamos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Né? Maria Santíssima, Lucas 1,38. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Depois, já experimentada pela graça, na ação da palavra, João 2,5. Fazei tudo o que a palavra vos disser. Evidentemente que não está assim escrito na Bíblia, né? Aí eu coloco lá o CF, conforme, né? Está lá, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei o que ele vos disser. Mas quem é ele? Voltamos ao capítulo 1 de João. No princípio era Deus. No princípio era a palavra, perdão. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Descemos ao versículo 14. E a palavra se fez carne, esvaziou, rebaixou a kenosis da palavra e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Lá depois, né, na primeira carta. Então veja bem, é essa palavra que vai nos renovar. Nós estamos com fome e sede da palavra de Deus. Parece que aquela profecia lá dos tempos dos 3 profetas contemporâneos, né? Amós, Oséias, Isaías, né? Ezequiel, que estava ali também por perto, aquelas profecias de fato estão se cumprindo. Uma delas, a fome da palavra de Deus. É preciso renovar. É preciso restaurar-se, é preciso reavivar-se. E é no meio das provações. O deserto é o lugar da prova, mas o deserto também é o lugar do encontro. Conduzir-te-ei ao deserto, falar-te-ei ao coração. A profecia de Amós, a forma romântica, carinhosa que Deus tem para nos falar do seu amor. Vou conduzir-te ao deserto e vou falar ao coração. No lugar da solidão, você vai ouvir só a minha voz. A voz carinhosa, a voz do amado, a voz do esposo aos nossos ouvidos. Falar-te é o coração, falar o coração é falar de amor, de ternura. E nesse deserto da vida, onde nós somos provados, mas também é o lugar do encontro com Deus, porque é na provação propriamente que nós encontramos com Deus com mais facilidade, porque a provação nos torna mais sensíveis à graça. E geralmente é no meio das provações. E aqui é o tempo do deserto. E no deserto, o povo é provado e querem voltar. É o que acontece conosco hoje. Quando nós, no primeiro momento do encontro com Deus, aquela paixão, né, grandiosa, forte para
né, nesse primeiro encontro, o primeiro amor, que Deus faz uma advertência, o Cristo faz uma advertência à igreja, né, a igreja de Éfeso: faltasse o primeiro amor. Faz grandes elogios, depois uma advertência muito forte no final: contudo devo advertir-se, pois faltastes o primeiro amor. E aí nós temos a tendência a voltar ao passado. Gente, que carne que escravo comia. Olha a tentação. A tentação é tão grande que ela nos deixa cegos, ela cria ilusões em nossa mente. Ela é sutil. Olha como a serpente chega para Eva lá como uma pessoa inocente. É verdade que ele diz que vocês não podem comer aquele fruto. É verdade, olha, ele sabia de tudo. Sabia de tudo, é verdade. Aí ele cria uma forma de nos envolver no diálogo. Não travemos diálogo com o mal. Escravo não comia carne, coisa nenhuma. Escravo não comia pão com fartura. Escravo comia mal. Escravo passava fome. Olha as comidas que nós temos aqui, que era a comida dos nossos escravos brasileiros. Hoje ela está transformada. Para nós, hoje se tornou um prato saboroso, mas coitados, lá na realidade deles, a canjica doce que nós comemos hoje nas festas juninas era o milho puro que eles comiam, milho cozido com sal. A feijoada que nós comemos hoje com carnes, né, de sol, era a queixada do boi, era pedaço de orelha do boi, né? Era, sei lá, as coisas mais desprezíveis da parte do boi, que hoje a gente nem come, que eles pegavam, coitados, e cozinhavam no meio do feijão para comer. O angu, que hoje é saboroso, né? Vocês chamam aqui, não sei, polenta, lá nós chamamos angu, é comido com frango. Era uma forma de alimento deles, pegavam o fubá de milho, coitados, não tinha comida, né? E aqui, olha só, lá no Egito nós tínhamos pão com fartura. A gente chega a blasfemar contra Deus, a gente chega, né, questionar Deus. A gente chega a dar ordem, era melhor morrer lá no Egito do que vir para esse deserto. A gente começa a dar ordens para Deus, ficamos cegos, né? Tornamos autossuficientes. Olha Marta, né? Quando ela está achando que Deus está sendo injusto com ela começa a dar ordem para Deus, né? Não te preocupas, não te importas que a minha irmã, Lucas 10, né, me deixa sozinha nos afazeres, como se Deus não importasse com o sofrimento dos seus filhos, como se Deus de alguma forma se alimentasse da nossa dor. Manda que minha irmã me ajude. A gente dá ordem, a gente questiona, a gente senta no trono dele, né? Olha o perigo da murmuração. A murmuração é uma oração de louvor ao demônio, e na provação a gente começa a fazer esse tipo de oração. Deus nem entende essa linguagem, nem olha. Os discípulos de Emaús, Jesus precisa perguntar assim: o que vocês vão conversando pelo caminho? Está murmurando, ele não entende a linguagem de murmuração. Ele não entende, né? O salmista diz: antes que a palavra chegue à sua boca, Deus já sabe o que você vai dizer, mas lá no caminho de Emaús, o que vocês vão falando pelo caminho? Vocês não estão falando nada para mim, vocês estão falando, né? É para o inimigo, estão murmurando, né? Eles conheciam a história da paixão, foi eles que relataram a própria paixão de Cristo para ele, mas não viviam. O povo hoje não entende o sinal de Cristo, eles veem a multiplicação dos pães, que foi um grande sinal, mas eles, que obra que você faz para que nós acreditemos? Estão cegos. Na provação nós ficamos cegos, nós não conseguimos ver a graça do Senhor. Santo Agostinho, lá no início do século V, tem um medo do Deus que passa. Não é medo de estar na presença de Deus, é medo de estar entretido com coisas secundárias, desnecessárias, e Deus passar e eu não perceber. Deus passar e eu não perceber. É possível que dentro de um encontro desse de avivamento, Deus ainda passe e eu não percebo. Eu posso prender a minha atenção numa coisa desnecessária aqui dentro? É possível. E aqui, não, né? Não assusta, mas a tentação é maior aqui dentro para desviar você. Você foi, não teve jeito de eu prender você, não teve jeito né? O mal vai dizer isso, não teve como impedir sua ida, mas vou te distrair, você vai, não vai adiantar nada. Vou te distrair, vou roubar, né? Vou roubar o seu momento. É possível que aqui a gente passa. Então é preciso deixar a palavra cair ao nosso coração. É preciso renovar as nossas forças. E o Senhor quer fazer isso. Olha,
Mesmo o povo murmurando, mesmo o povo blasfemando, atacando ele, ele manda, diante da intercessão de Moisés, né, por aquele povo, ele manda de fato, né, a graça deles restaurarem, manda satisfazer a necessidade, não só espiritual, mas sobretudo física, biológica, que é a necessidade de alimentar-se. E aí, diante da graça de Deus, o coração está tão insensível que eles ainda perguntam: o que é isso? Né? É o nome do maná, manau, né? O que é isso? Não entende. Estamos cegos para a graça de Deus. Deixemos então que os nossos olhos se abram de fato, que as escamas caiam dos nossos olhos para ver a graça de Deus. Vocês cheguem lá na casa de vocês dizendo a pequena oração de Maria Madalena: eu vi o Senhor. Eu vi na palavra, eu vi no sacramento. Por que eu vi na palavra, se de fato a palavra veio pelos ouvidos? Porque a palavra se fez carne, você viu. Nós somos a igreja, como dizia um pregador, nós não somos o povo tão somente do livro. O livro é um meio, mas nós somos o povo da palavra em pessoa, que é Cristo. O livro é um meio que nos leva à pessoa de Cristo. Eu vi o Senhor, eu vi na pregação, eu vi nos momentos de intensidade de oração, eu vi o Senhor na capela, eu vi o Senhor sobre o altar, eu vi o Senhor no rosto do meu irmão, da minha irmã. Precisa estar atento, não perca nenhuma oportunidade, aproveitem tudo, não deixe passar a graça, né? Lembra daquela cena do filme, né, lá de Mel Gibson, como a Virgem Maria chega na sala da flagelação, ela e Madalena pega os panos que a mulher de Herodes tinha dado e começa a colher o sangue de Jesus no chão e guardar o sangue. Não deixa passar nada da graça de Deus. Guarde tudo, porque tudo é precioso. Tudo é amor de Deus, tudo é graça para nós. Então Deus envia o alimento para eles, né? Manda o maná, o pão do céu, as codornizes. E aí, eles saciados, novamente retoma a caminhada. Não entremos em detalhe. Então, aqui nós precisamos, no deserto de nossas provações, encontrar esse oásis, que é deixar Deus restaurar as nossas forças, reavivar a nossa fé. Já está dentro de nós, é preciso alimentar-se novamente esta fé que está se definhando dentro de nós. O mundo está abafando esta graça que Deus já nos concedeu e agora é preciso renovar, deixar essa graça fluir sobre nós. O Senhor deu de comer o pão dos céus, é aquilo que está no Evangelho e que o Salmo diz, né? Um filósofo alemão, né, chamado Feuerbach, lá do século XIX, 1801 ou 2, por aí, até 1872, ele primeiro desenvolveu, né, uma filosofia humanista que, no final, ele já tendeu-se para a filosofia de materialista. Ele tem um livro chamado, o nome desse livro dele, diz assim, Pensamentos sobre Morte e Imortalidade. É desse filósofo, né, ateu, podemos dizer assim, tendência humanista, materialista. Nesse livro, ele nega toda a possibilidade de uma vida eterna. Então, aqui ele vai dizer assim, partindo daquele conceito muito conhecido, o homem é aquilo que come. Ele diz, se somos aquilo que come, ao morrermos, aquilo que comemos, perdão, ao morrermos, nosso corpo se decompõe e volta a ser matéria novamente. Não existe possibilidade de vida eterna. Não existe possibilidade de vida eterna. Mas um teólogo ortodoxo chamado Alexander Sherman, de 1921 a 1983, ele pega esse dado do filósofo, né, ateu e escreve um livro sobre a Eucaristia, e ele fala exatamente a possibilidade, partindo do capítulo 6, versículo 50 de João, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, né,
eu ressuscitarei no último dia, lá no paraíso. Comer o fruto da árvore foi causa de morte, comer o fruto da vida é causa de ressurreição, de vida eterna. É possível sim, alimentando da vida, comendo da carne, bebendo do sangue do Senhor. Seu alimento da morte eu morro, mas seu alimento da vida eu vivo. Por isso nós já estamos ressuscitados em potência, como a semente que lançada na terra. Quando eu pego uma semente na mão, por exemplo, a semente aqui do jambreiro, dentro daquela semente já tem uma árvore em potência, mas é preciso os cuidados agrícolas para que aquela semente desenvolva e se torne de fato uma árvore. Também pelo batismo já estamos ressuscitados em potência com Cristo, mas é preciso os cuidados na fé para que de fato essa ressurreição se torne realidade concreta em nossa vida. É possível sim ressuscitar, porque já estamos nele. Ele é a nossa ressurreição. O nosso esforço é permanecer em comunhão com Ele, e a nossa comunhão com Cristo é crer no Filho de Deus. O que nós fazemos para viver essa comunhão? Uma pergunta, uma forma que eu estou colocando do próprio Evangelho de hoje, é que a obra de Deus é que vocês creiam, que creiais naquele que Ele enviou. Romanos 11, 6. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Jesus nos pede fé. A fé que nos coloca de fato em comunhão com Ele. Por isso todas as curas. Ora, a fé como interrogação. Você crê? Ora, a fé como exclamação. Vá, sua fé te salvou. É preciso a fé. Quando Ele passou pela sua terra na Galileia, não pôde fazer ali alguns milagres. Muitos milagres, perdão, fez alguns milagres, porque não encontrou fé no coração das pessoas. É preciso vir aqui renovar a nossa fé. Senhor, aumentai a nossa fé, nossa esperança. A esperança não decepciona. Se não me falha a memória, Romanos 5:8. A esperança não decepciona. Não decepciona. Então, esperemos de fato em Cristo, alimentando da carne e do sangue que é vida para o mundo, para que de fato essa renovação espiritual, essa renovação interior se transborde em nossas palavras, transborde em nossas atitudes. São Francisco de Assis também citado aqui ontem, né? Evangelizai sempre, se necessário, usem palavras. Testemunho precede a palavra. Evangelizai sempre, se necessário, usem palavra. Outra palavra forte, outra frase forte do santo. Não corramos demasiadamente atrás das coisas materiais, porque estas pertencem. Corramos atrás das coisas espirituais, porque embora prometida, conquistada para nós, nós ainda não tomamos posse delas. A salvação conquistada, prometida e conquistada na cruz, enquanto estamos no mundo, nós ainda não tomamos posse, porque o mundo pode ainda nos afastar definitivamente desta graça concedida por Cristo. O mundo pode nos afastar, cuidado, e a tendência nossa é esmurecer, a tendência nossa diante da aprovação, do esfriamento da fé é esmurecer. Eu não estou dando conta. A gente ouve muito essa lamentação, eu não consigo, eu não estou dando conta, mas o inimigo, ele quer ouvir isso dos nossos lábios, ele quer ouvir essa exclamação de fracasso, de entrega, de escravidão. Eu não dou conta, eu não dou conta, eu não consigo, eu luto, mas eu não consigo. Ele quer ouvir isso, não quer ele a alegria de ouvir que você é um derrotado, que você se entregou, que você, né? Deixa a graça de Deus agir sobre você. A confiança, né? Quando Timóteo escreve para São Paulo, no início da segunda carta, como se, né, lá no ano 58, 59 da nossa era, a gente não tem conhecimento desse bilhete, mas subentende que São Paulo, que Timóteo mandou certamente um recado, ou escrito, ou então verbal por alguém. Mas os filósofos, os teólogos chegam a uma conclusão que, como ele era bispo de Coríntios, os coríntios eram extremamente, inconstantes na fé, faziam progresso, regrediam imediatamente. São Paulo preso na sua penúltima prisão, antes do martírio. Timóteo deve que desesperado: Paulo, o que eu faço agora? Eu faço, você está preso, era o companheiro que dava força, apoio, amparo, orientação. Os coríntios fazendo,
indo e voltando na fé, o que eu faço? Então São Paulo começa a segunda carta dando indireta ali para Timóteo, né? Eu sei em quem eu coloquei a minha fé, 2:12. Aliás, 1:12. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Essa deve ser a nossa oração diante das provações. Quando você está desempregado, quando o casamento está indo mal, né? Quando a sua fé está esfriando, quando aquela luta, sobretudo da juventude hoje com a sexualidade, está caindo, não está fazendo progresso, avança um pouquinho, depois volta como os coríntios. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé. É a fé que nós precisamos para que Deus continue agindo em cada um de nós. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Essa é a esperança que nos impulsiona, né? Que nos dá um novo ânimo, que deixa acontecer em nós esse reavivar-se. E através desse reavivamento de nós que já caminhamos com o Senhor, já estamos no caminho, nós podemos avivar toda uma cidade, todo um estado, o rio renovado, o rio, né, evangelizado, um rio convertido, um rio que caminha, que flui na graça do Senhor, através desses que podem contagiar. Olha só, Deus escolhe 12, a totalidade do povo de Deus é um nada diante do mundo, mas é esse pequeno povo, esse partido desse número 12 que vai transformar o mundo. Domingo passado, quem foi que levou os pães para ser multiplicado? Uma criança. O que é uma criança? Débil, fraca, dependente. Foi ela, tanto que André chegou a fazer, tem um menino aqui que tem uns pães e uns peixes aí. O que é isso para tanta gente? O que é esse povo que ora aqui nessa chácara para um rio desse tamanho? O que é essa quantidade para esse rio enorme, cheio de problemas, cheio de dificuldade, cheio de violência? O que é isso para tanta gente? O Senhor multiplica a graça, basta que você ofereça o seu elemento material, porque a graça supõe a natureza. É preciso que a graça use, né, de fato das suas forças diante da grandeza de Deus, para que Ele complete em nós aquilo que nós devemos fazer em seu nome, para confundir os fortes, para confundir as organizações, né, que são contrárias a Deus, os ventos que sopram contrários a essa barca de Pedro. Nós podemos superá-los. Nós podemos sim superá-los, mas é preciso ousadia, é preciso mergulhar fundo. Suponhamos que nós não conhecêssemos uma melancia e começássemos a morder a casca dela. Íamos escurecer logo, mas aprofunde, parta a fruta, vai até o fundo para você ver doçura, sabor. É preciso ir ao fundo, mas para descer as profundezas, a pressão esmagadora, ou seja, é preciso fôlego para mergulhar as profundezas. Mas o Senhor é o hálito da vida, que nos dá força, ânimo, que nos reviva novamente, que nos tira da secura daqueles ossos da imagem de Ezequiel e nos retoma novamente a uma vida, uma força, uma graça especial que aos olhos do mundo é loucura, é desprezível, é chacota, sobretudo nos dias atuais, como diz o grande profeta. E por que não já dizer santo? Porque seria agora ter uma imagem dele, culta a personalidade, mas eu tenho absoluta certeza que após sua morte vai ser mais um santo. O Papa Bento XVI, o maior sofrimento dos cristãos na era atual é a ridicularização que sofrem na sua profissão de fé. Meu Deus! O maior martírio para nós cristãos é a ridicularização da nossa fé cristã. Precisa explicar? Não precisa. Somos ridicularizados, somos alvo de chacota, somos rejeitados, somos chamados de ultrapassados, de fracos, de bobos. Mas Deus usou sempre dos fracos para confundir os fortes. Essa é a nossa força. Confiemos então no Senhor. Olha aqui o que São Paulo está dizendo, aquilo que o Betinho falou muito ontem, né? Eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor: não continueis a viver como viveram os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. 1 Coríntios 2:2, quando eu estava no meio de vós, aliás, ele pregou
Não foi ele, foi o workshop aqui à noite, né? Mas vale a pena lembrar, quando eu estava no meio de vós, não usei a persuasão do discurso, não usei a força da mente primeiro. Quantas teorias orientais aí que usam a força da mente, yoga, seishonoe, Buda, budismo, força da mente, entra num estado de concentração, não sai da sua realidade e encontra a divindade. Não usei a força da mente de São Paulo, eu não usei a persuasão do discurso, buscar Jesus, não buscar Jesus que multiplica os pães, mas buscar os pães multiplicados por Jesus, não buscar o Jesus que cura, mas a cura de Jesus. E hoje nós estamos também sendo movidos segundo a profecia do próprio Cristo. Aqui vou parafrasear Mateus 24, 26, se não me falha a memória: se meu Pai não abreviasse os dias, até os eleitos se perderiam. Lá está escrito assim, se aqueles dias não fossem abreviados, mas é Jesus que está falando. Então, se meu Pai não abreviasse os dias, não usei a força da mente, mas nem a persuasão do discurso, mas eu não quis saber de outra coisa a vos ensinar o Cristo e o Cristo crucificado. Existe um canto francês na igreja da França que diz: eu só conheço Jesus Cristo e Jesus Cristo da cruz, porque não tem como chegar à vida eterna sem o Calvário, não tem como ressuscitar sem passar pela cruz. Lucas 9, 23, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, a cada dia tome sua cruz e siga-me. Tem muitos que querem a cruz hoje, mas não querem a renúncia. Sem a renúncia não tem como aceitar a cruz. Não tem como aceitar a cruz. Por mais que a cruz apareça bonita, bela, bem trabalhada, iluminada, enfeitada, ela não perde o seu sentido original, que é o sofrimento. Ninguém nasceu para sofrer, mas a dor nos faz crescer. E ninguém sofre tão somente por ter merecimento, não. Às vezes você nem merece, mas você associa-se a Cristo. E eu tenho certeza que quando nós chegarmos no céu, Jesus vai falar assim: sabe por que aquele sofrimento? Sabe por que aquela perda? Porque naquele dia você salvou comigo aquele, você salvou comigo aquela, você salvou comigo aquele outro. Nós ajudamos Jesus a carregar a cruz que salva de fato. Amém. Simão Cirineu, o evangelista diz: ele era um homem bom. Ontem um pregador dizia aqui: nada passa despercebido da Sagrada Escritura, por mais sem sentido que pareça uma afirmação na Bíblia, o Espírito Santo colocou ali porque ele faz uma diferença grande. O evangelista diz: Simão Cirineu vinha do campo. Se vinha do campo era um homem trabalhador, era um homem bom. Historicamente ele não tinha culpa do que estava acontecendo, olhando para aquele momento, que é claro que o sacrifício de Cristo foi para todos nós tivemos parte ali. Mas historicamente aquele homem vinha do trabalho, ele nem sabia o que estava acontecendo, e de repente ele é apanhado à força e colocado embaixo da cruz de Jesus. Ele começa relutante, no final ele já está defendendo, ajudando Jesus. Assim também é você, um homem trabalhador, uma mulher trabalhadora, um homem de fé, uma mulher de fé. Você às vezes não tem culpa dos problemas que acontecem na sua cidade, no seu trabalho, na sua família, mas de repente você é chamado a carregar a cruz. E no início você reluta, mas no final, quando você deixa Deus agir, esclarecer, iluminar sua mente, você começa a defender a cruz de Cristo, porque ela é a tábua de salvação. Não tem como rejeitar essa cruz e querer buscar essa vida eterna sem ela. Gente, não tem como viver. O próprio Edir Macedo coloca aqui no Rio de Janeiro, deve ter, aqui em Belo Horizonte, São Paulo: pare de sofrer. Já é um absurdo que ele coloca. Imagina, o absurdo é quem acredita. O absurdo maior é quem acredita. Quem, gente, vive nessa vida sem sofrimento? Quem? Eu desafio qualquer um a viver. Se Deus fosse poupar do sofrimento, quem vocês acham que ele ia poupar? Primeiramente, era o filho e a esposa. E quem sofreu mais do que eles? A igreja deixa nominadamente 7 dores a ela. 7 é o nome a totalidade. A semana genesia, que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7 ele descansa. A totalidade. O número 7 é totalidade. Sofreu a plenitude das dores. O que ele sofre na carne, ela sofre no espírito. Uma espada de transpassar a alma. E nós somos tentados a querer uma vida mais fácil. Como alguém dizia, como hoje, vou buscar Jesus no Evangelho, vou buscar pelos pães.
ter uma pessoa que nos dá pão sem esforço, uma forma barata, uma forma fácil e barata de suprir as nossas necessidades. Hoje Jesus está sendo visto dessa forma. Nós vamos atrás dele não por ele, não domingo passado era pela palavra, nesse domingo já é pelos pães, pelo alimento. O consumismo, que ontem alguém dizia aqui. Se nós não ficarmos atentos, nós mesmos nos tornamos consumistas, como lá na escola de evangelização 2000 dos últimos anos do século passado, São João Paulo II convocou a igreja para preparar o mundo para o novo milênio, e aí dizia, estava bem em voga a nova era, e aí alguém dizia, cuidado com o consumismo, cuidado com o consumismo. Alguém afirmava uma coisa, é o contrário, né? Vamos tirar o consumismo da nossa vida. Antes de alertar para ele não entrar, hoje é para tirar. Nos tornamos consumistas até mesmo na fé. Até mesmo na fé nos tornamos consumistas, né? Aquele padre de lá é o melhor, então eu vou para lá. Eu vou para lá, lá tem mais povo, lá tem mais, né, xandaratacândara, né, lá tem multidão. Nós somos consumistas na fé. Eu só quero, sou padre fulano. Tinha uma arrastão para o reino, que começou em 92 lá em Montes Claros, um evento da renovação no ginásio poliesportivo enorme, enchia. Comecei ali, conheci a renovação ali naquele evento. Aí disse que tinha uma mulher, não sei se é verdade ou o que era, mas que ela era tão vidrada no padre Tadeu, que era um padre carismático da época, que ela perguntava assim, quem vai pregar hoje no arrastão? É padre Tadeu? Não, é fulano de tal, então não vou não. Aí as pessoas encheram o que ela perguntava, um dia ela chegou e perguntou, quem vai pregar hoje de manhã? É padre Tadeu? Não, é Espírito Santo. Ah, então não vou não. Aí... Então, assim, consumismo, né? Nós tornamos consumistas nas pequenas coisas. Escolher quem eu quero, satisfazer a mim. Conversava ali com o Jean e com o Dinha a respeito de Santa Teresa, dava uma coisa, né, muito forte dela. Ela, quando você vai à missa com vontade, Deus te deu um presente. Você satisfez uma vontade da carne. Quando você vai à missa sem vontade, você deu um presente a Deus. Né? Porque você não foi satisfazer nada. Não que essa satisfação de estar na missa seja contrária, seja ruim, não. Mas o dia que você vai sem vontade, hoje eu não estou querendo, hoje eu estou cansado, mas eu vou, eu preceito cristão, eu não posso falar. Você deu um presente para Deus, você não foi nada por você, foi por Ele, exclusivamente por Ele. Essa é uma prova de amor, né? Uma prova de amor, né? Perfeita. A mãe que faz isso para os filhos, né? Levantar no meio da noite, cuidar da saúde do filho, cuidar da alimentação do filho, sempre, né? Uma prova de amor. Por ela não faria aqui, está bagaça, está trombando nos móveis de sono e tudo, né? E está fazendo isso. Isaías 49:15. Quando a mãe abandonar o filho, que ela devemos entrar nisso, não aumentou no seu bem, no seu seio, né? O amor da mãe comparado ao amor de Deus. Então nós temos que ter cuidado, né? Como que eu posso viver, ter a tentação de querer viver uma vida sem sofrimento? Existem sofrimentos inevitáveis, a doença. Quem quer ficar doente? Ninguém. Mas nós ficamos doentes. É um sofrimento. Quem quer perder um ente querido? Morreu ontem à noite uma pessoa, né? Uma senhora, num acidente terrível, né? Que dilacerou seu corpo. Uma paroquiana minha morreu ontem à noite. Hoje eu achei que eu ia chegar lá a tempo de celebrar o corpo presente, né? Mas agora de manhã vai ser o sepultamento, que não pode esperar, está toda de, né? Soltou o braço, soltou uma coisa horrorosa. Então, perdeu um ente querido. A família está, né? A família está, como fala, desolada, né? É um povo de muita fé, mas nessa hora não tem como. O humano realmente sofre, sente um barco, com certeza, né? Então, perdeu um ente querido. Quem quer perder um ente querido? Ninguém. Mas nós perdemos, é um sofrimento. Como posso ter a tentação de parar de sofrer? Dar à luz um filho? A maioria das mulheres aqui são mães. Você sabe, dar à luz um filho não é fácil, é doloroso. É um sofrimento na alegria. Você se realizar nessa dor. E é tanto que a mulher não prepara para a dor, tal é o sentido, né? Quando a gente sofre em Cristo, quando tem um sentido do sofrimento, nenhuma mulher gestante prepara para a dor, ela prepara para chegar no filho, ela não prepara chazinho, remédio para ela, não, ela prepara roupa para o filho. Não tem como, né? Viver sem sofrimento, e alguém vem, né? Pega o ponto fraco
da sociedade consumista da nossa época, hedonista, pega um ponto fraco e trabalha. E cuidado para nós não entrarmos também nessa, né? Uma vez, quando ainda estava em Palmas, né, já no último ano da minha formação, 2006, eu escutei um anúncio: vai em tal lugar, hoje 4 horas da tarde, não sei o que, Alameda tal, quadra tal, não sei o que. Eu fui, porém atenção, era no domingo, falei, que está anunciando o que no domingo? Aí a conclusão do anúncio: vai em tal lugar, tal hora, que vai haver ali uma sessão de oração para emagrecimento. Eu falei, misericórdia. Imagina o Dinho, tem nada contra o Dinho, pelo contrário, é meu amigo, é orando para emagrecimento. Imagina, não é? O Dinho orando para emagrecimento. Logo ao ver, já caía na besteira. Gente, Deus é essência. Está magro, está gordo, são acidentes. Ser negro ou ser branco são acidentes. Ser pobre ou ser rico são acidentes. Ser velho ou ser jovem são acidentes. O essencial é que dentro de um gordo ou de um magro tem um ser humano, a essência. Dentro de um negro, de um branco tem um incomum, é uma essência, o ser humano que ele é. Num pobre, num rico, numa criança, num idoso, tem a essência, o ser humano. Se nós olharmos para o acidente, vamos segregar a nossa sociedade. A essência, Saint-Exupéry lá morreu em 1945, na Segunda Guerra Mundial, aquele romancezinho, até parecendo que era uma coisa boba, mas com umas palavras de sabedoria muito grande ali dentro. O Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Ou seja, parafraseando, né? O essencial é visto com os olhos do coração e não os físicos. Busquemos, deixa de plantão aqui, esse aqui ainda está dando para usar um pouco, vai começar a falhar, obrigado. Nós precisamos buscar a essência, essa essência é Deus. O próprio sacramento não nos deixa ver a essência, a gente vê os acidentes. Olhando para o sacramento eu vejo os acidentes, é pão e vinho, mas é carne e sangue, a essência. O Dinho conversava, veio o Dinho, não, agora, né? Conversando ali numa conversa, uma rodada de conversa sobre Santa Teresa d'Ávila, né, que eu amo. Um pouquinho que ela falava dos sacramentos, né? Como eu gosto muito de Santa Teresa também, entramos na conversa. A forma de sacramento, né? Jesus deixou o sacramento porque nós podemos envolver, né? Com todo o nosso ser, aquilo que São Paulo, abençoando lá, não me falha a memória aos Tessalonicenses, que o próprio Deus da paz nos santifique tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo. Nós podemos entrar na comunhão perfeita, porque todos os nossos sentidos captam o sacramento. Nós vemos o pão no sentido da visão, nós ouvimos a palavra que transforma o pão em carne. Né? A consagração, o nosso paladar sente o sabor, né? O nosso olfato sente o cheiro do sacramento, o nosso tato toca a presença real do Cristo. Todo o nosso ser, nossos sentidos são envolvidos, são tragados pelo Santíssimo, Augustíssimo Sacramento da Eucaristia. Essa é a forma que, ficando em forma de pão, ninguém poderia substituí-lo, ninguém poderia tomar o seu lugar. Seria uma forma acessível de todos, né? Simples, acessível. O Senhor, né? O autor da vida, tem esse amor para conosco. Não nos deixa perder o sentido, porque Ele envolve todos os nossos sentidos, né? Veja bem, não devemos cair na tentação de viver sem sofrimento, mas tomar a cruz. Tomar a cruz. Quando sofremos ao lado de Cristo, com Cristo, nosso sofrimento tem sentido. João 15,5, permaneçam em mim. Aliás, João 15,5, permaneçam em mim, eu permanecerei em vós e vós dareis frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. É nele, com Ele e para Ele que nós devemos, né, encontrar essa forma de renovar sempre. Quando os discípulos voltaram da missão, Marcos é enviado 12, em Lucas 72, quando eles voltam, Jesus os chama à parte.
para uma pausa restauradora. Temos que sentar diante do Senhor para restaurar a nossa sede de missão, porque se ficarmos só na missão, vamos perder, né, o sentido desta missão. Nós vamos errar essa fonte de onde brota toda a força para a missão, toda a força de renovação. Então é preciso essa pausa restauradora, como Maria no capítulo 10 de Lucas, sentarmos aos pés do Senhor e renovar as nossas forças. Ele é esse maná, esse alimento. Domingo passado, olha, realizou-se no Evangelho aquilo que o Salmo 22 fala para nós. Mandou os discípulos sentar na relva. O Senhor nos conduz a verdes pastagens. Prepara diante de nós uma mesa farta. Aconteceu no Evangelho do domingo passado o que o Salmo, né, já trazia para nós. Sentar na relva, as verdes pastagens que Jesus conduz as suas ovelhas cansadas, abatidas, famintas, desanimadas, e Ele ali vai restaurar a sede e a fome. Hoje Jesus conduziu, aliás, nos dias atuais, conduza esse final de semana nessa tenda que você chama a tenda da reunião, a tenda do encontro, lá no Antigo, né, no Antigo Testamento, no caminho do deserto. Ele vem novamente, né, sentar com essas ovelhas abatidas, cansadas, mas com fome e sede da sua palavra, restaurar as suas forças. Mas a fé nos entra pelos ouvidos. Romanos 10:17. Preciso pregar. A necessidade de que alguém pregue, a necessidade de que alguém acolha, de que alguém abra de fato os seus ouvidos para acolher a palavra de Deus. A fé nos entra pelos ouvidos, requer uma atitude de escuta, e essa ninguém nos tira, essa ninguém vai nos roubar de fato. Se a gente toma a decisão de sentar diante do Senhor, decisão, a palavra decisão vem de dar cisão, cortar, separar a banda que não presta, princípio da ciência, princípio da medicina, sacrificar uma parte para não perder o todo. É preciso dar uma cisão, mas cortar dói, e muitas vezes nós precisamos separar aquela banda podre que tem nos contaminado, tem nos afastado de Deus. É preciso tomar uma parte para não se perder todo, e vocês vieram aqui porque tem também esse desejo de dar uma cisão. Zaqueu foi capaz de dar essa cisão historicamente. Era um homem baixinho, precisou subir na árvore, mas teologicamente era indecisão, não havia cortado ainda, não havia separado, queria tudo, queria Jesus, queria o mundo, e simpatizava com Jesus, mas ainda roubava, ainda defraudava, e então foi preciso dar uma cisão. Desce depressa daí, Zaqueu, hoje a salvação entra na sua casa. Na verdade, eu vou em sua casa, e quando entra lá, hoje a salvação entrou. Quando a gente decide definitivamente por Jesus, Ele entra na nossa vida, Ele entra na nossa casa, Ele entra no nosso trabalho, Ele entra na nossa família. Apocalipse 21:5. Eis que faço nova todas as coisas. A graça da renovação interna e externa que a palavra provoca em nós. Esse é o sentido principal da teologia cristã na igreja: a redenção, restaurar. O sangue de Jesus tem essa força transformadora, restauradora. Aquilo que o pecado destruiu, aquilo que o pecado pichou, aquilo que o pecado manchou, o sangue de Cristo nos restaura, nos transforma. Nos deixemos, né, banhar por este sangue através, né, do sacramento. Testemunho do Padre ontem à noite. No momento que teve um repouso, o sangue de Cristo veio novamente sobre ele, né? O sangue de Cristo, aquilo que Jesus havia escolhido, né, para trazer essa presença real do sangue. Esse próprio sangue restaurou o seu ministério, restaurou a sua vida. Nos deixemos banhar por este sangue, nos deixemos alimentar por este pão, nos deixemos ouvir essa palavra de Deus, que vem de fato, né, arder o nosso coração. Discípulos e irmãos, não ardia o nosso coração quando Ele nos explicava as Escrituras pelo caminho. É preciso deixar aquele fogo que hoje está coberto
Só uma brasinha no seu coração coberto de cinza, é preciso que ele arda novamente, né? Quando tem alguma coisa incendiando, a gente diz de uma forma resumida, estava ardendo em chamas, né? Deixemos o nosso coração arder em chamas. Mas é preciso a dor. É preciso a dor da ridicularização. É preciso a dor, né, da perseguição. É preciso a dor da frustração, muitas vezes. Esse é o dar-se-zão. É separar, né? Separar a tentação do bem-estar. Separar a tentação da comodidade. Só passando de uma margem para outra que nós podemos encontrar Jesus. Os discípulos que estavam na outra margem passaram. Passou, mas vocês imaginam, para aquele tempo, atravessar de uma margem para outra, quanto perigo tinha nesse meio, né? O mar encapelado, né? Ventanias, tempestades. Isso nos acompanha nos dias de hoje, né? O mar tragando a embarcação de Cristo, que é a igreja, querendo nos engolir, querendo, né? Parar a nossa missão, mas a nossa confiança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Fiquemos em pé.